Olá, muito boa tarde, eu sou o Carl Francisco, está no ar o São Paulo Comunica da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, a partir das 2 horas da tarde, ao vivo, o São Paulo Comunica é transmitido pela rede São Paulo Saudável para todas as unidades básicas de saúde e também para todos os CATs, Centros de Apoio ao Trabalho da cidade de São Paulo. E na nossa entrevista especial da semana, vamos falar sobre o evento São Paulo, Cidade da Inovação. Este evento que será realizado pela nossa secretaria, a Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo e também a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, portanto, evento que ocorrerá em outubro, agora em outubro, dia 21 de outubro, São Paulo, Cidade da Inovação. E nós vamos aprofundar este assunto do programa de hoje, recebendo aqui o coordenador do desenvolvimento econômico da nossa secretaria, que é o Miklos Romada. E você aí que nos acompanha pode participar do nosso programa, viu? Basta ligar a cobrar e fazer a sua pergunta para 90 91 31 29 90 92. Então começamos aqui a nossa conversa com o Miklos Romada. Miklos, muito obrigado pela sua participação, muito boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de começar essa nossa conversa sobre este evento na cidade de São Paulo em outubro, agora em outubro, mas antes falando do seu trabalho na Coordenadoria do Desenvolvimento da nossa secretaria. Exatamente o que é essa coordenadoria, como funciona, quais outras informações você pode apresentar para quem nos acompanha, Miklos? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês e muito grato pelo tempo de vocês em assistir esse programa. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico tem uma preocupação essencial, que é de procurar incentivar o planejamento na cidade de São Paulo. A coordenadoria ela funciona, em parte, com um trabalho que vai de acordo com as eleições. Cada vez que vem uma nova gestão ou uma gestão que é reeleita, ela dá continuidade aos projetos principais elencados dentro do plano de trabalho dessa nova gestão. Então, no caso, a nossa coordenadoria, ela está alinhada com os objetivos da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo e também, obviamente, alinhada com o plano de trabalho do prefeito de São Paulo, senhor Fernando Haddad. O que é esse plano de trabalho, essencialmente falando? Ele está muito ligado a uma definição conhecida pelo título de Arco do Futuro, onde se procura remodelar o desenvolvimento urbano da cidade e, junto com o desenvolvimento urbano, priorizar as questões ligadas à desigualdade social, ao trabalho e à revitalização de toda a economia da cidade de São Paulo. Na parte especificamente falando da revitalização da economia, entenda-se revitalização é continuar a dar apoio à área de prestação de serviços, procurar criar condições para que a indústria de São Paulo possa dar continuidade ao seu importante trabalho aqui dentro da cidade, enfim, e que com tudo isso, obviamente, além de novas receitas, novas oportunidades de trabalho, também acabe gerando uma carga tributária adequada e que dê sustentação ao planejamento da cidade para os próximos 4 anos, que é esse o grande objetivo do trabalho de todos que estão aqui na Prefeitura de São Paulo. Agora, Miklos, entre esses projetos importantes da área do desenvolvimento, dá para a gente destacar um como mais importante ou um projeto em andamento neste momento? Olha, eu gostaria de mencionar talvez 2 projetos. Um em andamento, que se chama Agência São Paulo de Desenvolvimento, que é uma parceria muito grande entre a Prefeitura de São Paulo, a Caixa Econômica Federal pela sua área de microcrédito e o SEBRAE, que costumeiramente dá os cursos e ajuda no gerenciamento das empresas. Essa união vai ser implementada através de agências. As agências vão estar localizadas dentro de cada uma das 31 subprefeituras da cidade de São Paulo. E a intenção vamos dizer, levar uma dinâmica dessa parte de apoio que possa ajudar as empresas localmente, ou seja, quem está em Itaquera, quem está em Tatuapé, quem está em Embu-Mirim,
Capela do Socorro, centro da cidade de São Paulo, quem está em Pinheiros, enfim, Pirituba, todas essas atividades econômicas localizadas em cada uma dessas 31 regiões, que elas possam procurar apoio, incentivo, encontrar financiamento junto à subprefeitura do município de São Paulo. Esse é um projeto que nós estamos implementando e que, muito em breve, acredito eu, em novembro, estará à disposição da população de São Paulo. Um outro projeto mais a longo prazo, que vai demandar um volume de investimentos muito grande, ainda um afinamento de como vai ser gerenciado tudo isso, é o Parque Tecnológico da cidade de São Paulo. O Parque Tecnológico, não sei se vocês conhecem esse tipo de empreendimento, é uma união que vai procurar trazer as empresas, juntamente com a área acadêmica e juntamente com as instituições, muitas delas aqui localizadas em São Paulo, de pesquisa tecnológica, de pesquisa teórica, e que a união disto tudo permita trazer um crescimento do desenvolvimento tecnológico da cidade, do know-how que nós estamos tanto precisando, e evidentemente tudo isso aplicado e voltado para a cidade de São Paulo, ou seja, o último no sentido positivo, né? Quer dizer, o grande beneficiado é a capacitação da nossa mão de obra, que uma vez que o setor tecnológico comece a ganhar peso, a se movimentar, atrai a mão de obra preparada, formada, de tal forma que a gente tem um ritmo de crescimento que está dentro daquelas teorias econômicas do crescimento sustentável. Ou seja, é uma atividade planejada a longo prazo, com incentivos, com muita dedicação e principalmente entusiasmo das áreas envolvidas, né? Então, essencialmente, eu diria desses dois. Muito bem, dois projetos importantes, como disse o Miklos, projetos em andamento, e destes projetos, o Miklos destacou aqui a criação da agência São Paulo de Desenvolvimento, um projeto que já está em andamento e é para já, talvez até novembro, no máximo dezembro. Isso. Esse projeto já estará à disposição do munícipe, certamente todos os detalhes você que nos acompanha terá aqui conosco. Agora vamos falar essencialmente deste evento que será realizado no dia 21 de outubro. Que tipo de evento e qual a importância dele para a cidade de São Paulo? Estamos falando aqui do evento São Paulo Cidade da Inovação, Miklos. Bom, primeiramente, acho que vale a pena mencionar que existe um centro de encontros que foi criado já há alguns anos atrás, que se chama Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E nesse conselho se encontram algumas das melhores cabeças da cidade de São Paulo no que diz respeito a essa área em especial que justamente se chama Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela está sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Ela tem uma ponta que visa a juntar essas cabeças pensantes para que venham atualizar, vamos dizer, ao grupo todo com questões de ciência, tecnologia e inovação, que é um setor que se modifica praticamente a cada minuto, então nós precisamos trocar ideias, trocar conceitos, tentar planejar atividades e procurar auxiliar a Prefeitura da cidade de São Paulo com ideias concretas, plausíveis, que possam determinar futuros investimentos na cidade, não só na parte, por exemplo, de parques tecnológicos que eu estava mencionando antes, mas também na capacitação da mão de obra, na forma como nós devemos investir, eventualmente, na área da educação, de procurar disponibilizar os meios tecnológicos para a população, que é o caso, por exemplo, da web, né, da internet. Ela está se tornando cada vez mais acessível e popular, de tal forma que as pessoas, inclusive também, junto com essa acessibilidade, venham a se interagir, a trazer suas propostas, e, enfim, a desenvolver todo um setor pensante na cidade de São Paulo, que tem um papel importante. Ou seja, toda cidade, seja São Paulo, seja qualquer outra cidade do mundo, necessita quase que, como vamos dizer assim, uma parada para respirar, né?
e nesse tempo, nessa parada para respirar, ela tem um tempinho, uma fração de segundo, vamos dizer assim, para gerar ideias, para tentar acomodar situações existentes e tudo mais. É conhecida a turbulenta história da cidade de São Paulo em termos urbanos, ou seja, nos últimos 50 anos a população multiplicou-se por 5 praticamente, né, a população do município de São Paulo, e isso traz uma série de consequências. As consequências são as mais diversas, a gente conhece muitos deles aí a nível do nosso dia a dia, eu não vou entrar nesses detalhes, mas uma das questões que mais são transparentes é que o Conselho tem um campo muito rico para atuar. Por quê? Porque nós temos muita formação, nós temos academias importantes como a Universidade de São Paulo, temos instituições privadas de primeiríssima linha também, temos institutos de pesquisa, vou citar alguns assim de nome, por exemplo o IPT, que prestam apoio muito grande para a indústria de São Paulo, tem o Butantan, que está na área da saúde e da medicina, tem a FAPESP, através de seus mecanismos de financiamento, enfim, tem uma série de conhecimentos acumulados aqui na cidade e cuja intenção nossa é trazer para que eles formulem políticas no sentido de propostas. Essas propostas que venham a ser canalizadas através da nossa secretaria e, com isso, sermos capazes de sugerir ideias que sejam aproveitadas por toda a cidade e sejam também, de certa forma, um patamar, o próximo patamar para o desenvolvimento da cidade de São Paulo de uma forma mais planejada. Neste caso, você falou de algumas instituições pensantes e importantes da cidade de São Paulo, por que não dizer do Brasil, apresentou aí também a posição da USP, um centro de pesquisa e de produção também importante. E aí, uma outra ponta desta situação é o capital. Ou seja, a Prefeitura, através da nossa Secretaria, realiza este evento em parceria com a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Qual o papel da Fiesp neste evento? Bom, não só no evento, mas na situação como a Fiesp, ela inclusive é participante do Conselho. Ela, como também os sindicatos de engenheiros, outras secretarias aqui da Prefeitura de São Paulo, são todas instituições muito importantes que dão a sua contribuição. A Fiesp, em especial, ela tem um papel, vamos dizer assim, de extrema importância, porque a cidade de São Paulo, devido ao seu crescimento urbano, ela começou a se tornar um local difícil para investimentos industriais, em termos competitivos com outras regiões do Brasil, né? O custo do metro quadrado aumentou, há um acompanhamento mais próximo da competência do governo em cobrar impostos, enfim, tem uma série de questões envolvidas aí. E a Fiesp, como representante do setor industrial, ela está extremamente preocupada e diria até se esforçando muito no sentido de manter a posição relativa da indústria. Por que isso é importante? Quando se faz uma comparação entre o bom desempenho que a economia brasileira vem tendo no meio de um mundo em crise, né? Ou seja, nós não estamos numa situação brilhante, porém, também não estamos dentro da crise que outros lugares do mundo estão passando. Então, o desempenho nosso, na média, ele é bastante razoável. E é uma oportunidade isso para tentar reverter algumas situações que acontecem em grandes centros urbanos, como São Paulo, e provavelmente em outras como Rio de Janeiro, enfim, não preciso citar outras capitais que devem estar passando por esse processo, e que aonde a indústria ao longo do tempo vai perdendo importância. Só que, quando a gente analisa, quando as pessoas olham números e se verifica que determinadas economias resistem melhor a certas crises, a gente vê que a indústria tem um papel importantíssimo nisso, que os investimentos dentro do setor industrial são mais a longo prazo, e isso traz uma fonte de estabilidade muito grande para a mão de obra, no caso aqui de São Paulo, para nós que estamos interessados nisso, mas de uma maneira geral para o país como um todo. Quanto mais forte for a indústria, maior a possibilidade da gente ter uma estabilidade e garantia de emprego. Muito bem. Além da indústria,
está, portanto, representada através da Fiesp. A Fiesp é uma entidade moderna e ela está percebendo que não basta você manter a indústria como está, ou seja, a própria indústria está passando por grandes transformações. Ela entendeu já há algum tempo que nós precisamos criar a nossa própria base tecnológica. Como é sabido da maioria das pessoas, eu acho, hoje em dia, é motivo de orgulho no Brasil, há alguns setores em termos tecnológicos que trazem uma representatividade para o Brasil na sua área de exportação. Para não estender muito, vou dar um exemplo, que é o caso da Embraer, que é uma empresa brasileira que está aí na área da aeronáutica, né, da aviação, e compete de muitos casos de igual para igual com grandes empresas do setor de aviação no mundo inteiro e já produz aviões de porte médio para grandes distâncias, né? Tem aviões aí do porte de 100 passageiros ou até talvez um pouco mais, que permite já agilizar, permite já criar linhas internas no Brasil entre cidades de menor porte, né? E também a Embraer é conhecida por estar exportando aviões tipo Tucano e Bandeirante para outros países, desde os Estados Unidos, passando pelos nossos vizinhos da América Latina e assim por diante. O que significa isso? Que estamos gerando que a Embraer tem competências para concorrer e, ao mesmo tempo, também ela está gerando sua própria tecnologia aqui no Brasil, o que faz com que nós não precisamos comprar necessariamente todas as tecnologias nessa área do exterior e, segundo, cria uma base estável de emprego, porque os contratos na área da aviação são contratos de longo prazo, né? Então, esse é um exemplo de uma indústria que interessa para o Brasil. A mesma coisa eu acredito que vai se encontrar na medida da evolução na questão do pré-sal. Vamos ter que desenvolver tecnologias próprias para a exploração do petróleo, desenvolver barcos, navios específicos, plataformas submarinas e assim por diante. Então, interessa muito para a Fiesp e para a cidade de São Paulo que a indústria que existe aqui passe por essa renovação tecnológica. E é por isso que nós estamos contando com a parceria deles. Perfeito. Estamos falando nesta segunda-feira deste evento importante que será realizado em São Paulo, dia 21 de outubro. Estamos falando deste evento São Paulo, Cidade da Inovação, e fala em nome da Secretaria Miklos Romada, que é o coordenador do desenvolvimento econômico da nossa secretaria. Antes do intervalo, Miklos, vamos já para um rápido intervalo, eu gostaria que você me dissesse o seguinte: qualquer pessoa pode participar deste evento que será realizado na Fiesp? Como fazer para participar? Bom, como fazer para participar? Essencialmente, nós temos já dois sites disponíveis, através do site da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo e outro no próprio site da Fiesp. Independentemente disso, todas as instituições de pesquisa que estão localizadas na cidade de São Paulo, dentro dos seus próprios sites, também têm a mecânica de se poder fazer inscrição. A inscrição é aberta. Temos todos os interesses que, além de empresários, de instituições de pesquisa, da academia, que tenham também estudantes e jornalistas, a imprensa, políticos, para que todos se encontrem nesse evento e possam participar dos diversos temas que vão ser abordados ali. Muito bem, muito bem. Vamos a um rápido intervalo, então, e em instantes nós vamos voltar com essa entrevista falando deste evento importante na cidade de São Paulo. Repito, será realizado no dia 21, que será uma segunda-feira, São Paulo, Cidade da Inovação. Nós voltamos já já. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social.
A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Só 5 minutos? Estamos de volta com o São Paulo Comunica. Nesta segunda-feira, dia 7 de outubro, estamos recebendo aqui o Miklos Romada, que é coordenador do Desenvolvimento Econômico da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. São Paulo, cidade da inovação. Miklos, quais são os temas de maior relevância deste evento? Bom, Carl, os temas de maior relevância estão ligados às seguintes questões. De um lado, a experiência que outras cidades que já estão mais avançadas que São Paulo têm na área de instalação e funcionamento dos parques tecnológicos. Essa é um tipo de investimento de altíssima qualidade e de longo prazo. E temos já no Brasil e mesmo no interior de São Paulo um avanço bastante grande de parques tecnológicos implementados e já em funcionamento e já trazendo algum tipo de benefício para os locais em que eles foram implementados. No nosso caso, o Parque Tecnológico ele está previsto, está sendo planejado para ser implementado na zona leste de São Paulo, próximo àquela área onde hoje está sendo terminada a construção do Itaquerão, e já previsto também em termos de facilidade de transporte público, de investimentos na criação de outras faculdades, academias que estarão próximas a esse local e também com o principal interesse de começar a integrar a área de tecnologia e inovação, ou seja, os institutos de pesquisa, junto à população. Então, o grande interesse nosso é começar dentro daquele projeto que eu comentei logo no início da entrevista, do Arco do Triunfo, começar a levar essa parte da economia, essa área de atividade da economia da cidade de São Paulo para a Zona Leste. Então, esse é um dos grandes temas, estamos convidando reitores e especialistas na área de parques tecnológicos para que possam dar a sua contribuição e conhecimento para nós aqui em São Paulo. Fizemos agora uma breve viagem até a França, Arco do Triunfo, Arco do Futuro, no caso, a base do pensamento do prefeito Fernando Haddad, da descentralização da cidade de São Paulo, da economia, enfim, do repensar uma cidade, não é, Miklos? Isso, exatamente. E neste caso, como foi identificada a necessidade de organizar um seminário como esse? Evidentemente que partes dessa questão elas estão em praticamente todas as suas respostas dadas desde o início da nossa conversa. Agora, como resumir isso, essa necessidade desse debate? Bom, ela vem do próprio Conselho. O Conselho, como eu disse, é um ponto de encontro de cabeças pensantes e nós temos pessoas que estão preparadas justamente para ajudar e motivar as transformações que nós estamos apresentando aqui
para o futuro da cidade de São Paulo. Então, tirando um pouco vamos dizer assim, da característica formal do Conselho, o que há é um entusiasmo muito grande presente através das pessoas que participam e que representam suas devidas instituições. Esse entusiasmo, ele acaba, vamos dizer, se transformando em uma espécie de ebulição de ideias. E ali, no Conselho, já no começo desse ano daqui, nós estávamos vendo a possibilidade de fazer um encontro de especialistas. Esse encontro de especialistas, na verdade, ele foi crescendo, crescendo. Outras áreas começaram a ser abordadas, percebemos a importância de ter casos de sucesso, que é um dos itens que vai constar na programação do evento de 21 de outubro, de São Paulo, Cidade da Inovação, e também das questões legais. Há uma percepção de que algumas questões na área legal precisam ser resolvidas, precisam ser levadas adiante, ser modificadas, para que também todo o processo de pesquisa, de descoberta, dessa descoberta ser patenteada e da patente se transformar depois numa possibilidade, por exemplo, de licitação, para que entidades produtoras, que a indústria transforme essas ideias patenteadas em algo que possa ser, por exemplo, produzido e exportado, né? Tudo isso, na verdade, tem que passar por uma remodelação na área jurídica. Então, nós temos esse pessoal da área jurídica que espontaneamente se envolveu. Houve um evento grande na São Francisco, onde vários juristas puderam dar as suas contribuições, também diretores de parques tecnológicos. E, finalmente, a última parte que não foi abordada desse encontro, que são as instituições bastante fortalecidas no Brasil, tipo BNDES, FINEP e outros, que são o mecanismo que nós temos para ajudar as novas empresas que serão incubadas a desenvolver suas tecnologias e transformar em realidade aquilo que nós já sabemos que pode existir em termos de criatividade e ideia interessante para o desenvolvimento tecnológico da cidade de São Paulo. Ok, Miklos, ok. Nesta segunda-feira estamos falando sobre Seminário São Paulo, Cidade da Inovação. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho, ok. Vamos continuar então a nossa entrevista com o Miklos Romada, falando sobre este evento importante do dia 21, sobre São Paulo, Cidade da Inovação. Queria então que você, já nessa nossa reta final, Miklos, que você falasse, por exemplo, da programação deste evento do dia 21. O que é que já está pensado, planejado, se é que você tem já algumas informações consolidadas sobre isso? Sem dúvida. Bom, a parte introdutória vai ser aberta com a presença de autoridades. O secretário Eliseu Gabriel, que é o secretário da nossa Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, vai estar presente, e esperamos nós que outras autoridades também. Então, elas provavelmente farão as suas introduções e apresentarão as suas contribuições e ideias no que diz respeito às questões, vamos dizer, da municipalidade, ou seja, das questões políticas e da importância de toda a classe política, desde a nossa parte administrativa, como também a legislatura, possam participar ativamente no redesenho das questões tecnológicas e de inovação na cidade de São Paulo. Depois, o resto da manhã, nós vamos ter dirigentes dos grandes parques tecnológicos instalados, por exemplo, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Recife e assim por diante, e terá um pequeno intervalo de almoço e na parte da tarde estarão presentes as instituições que ajudam a financiar, como já havia mencionado. Posteriormente, vamos ter a apresentação de alguns casos de sucesso aqui no Brasil. E, finalmente, através da agência USP de Inovação, que também tem um papel muito importante aqui na elaboração desse seminário como um todo. E, finalmente, uma última parte que abordará as questões legais, ou seja, que propostas que a área jurídica, com contribuição do pessoal da São Francisco e de outros também, claro, vão trazer para que certas questões que hoje em dia dificultam
o avanço da tecnologia e da implementação dessa tecnologia no Brasil possam ser resolvidos, quem sabe, a curto prazo e também dar uma dinâmica maior para esse setor da economia do país como um todo, não só da cidade de São Paulo. Ok. Miklos, muito obrigado pela sua participação aqui no São Paulo Comunica, Miklos falando deste evento importante do dia 21 de outubro sobre São Paulo, Cidade da Inovação. Muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima e muito obrigado pela atenção de vocês. Portanto, hoje conversamos com o coordenador do Desenvolvimento Econômico da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, Miklos Romada. Dando continuidade aqui ao nosso programa, já nesta reta final, André Garbim vem com as informações de vagas de emprego e cursos também do CAT, o Centro de Apoio ao Trabalho. André, muito boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Semanalmente, os CATs oferecem diversas vagas de emprego para áreas como assistente administrativo, motorista de automóveis, motoboy, auxiliar de cabeleireiros, garçom, entre outras. Para se candidatar às vagas, compareça pessoalmente a um CAT com RG, CPF, carteira de trabalho e PIS. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Até 31 de dezembro, o Clube Escola Jaguaré oferece aulas de ginástica e dança de salão para o público acima de 15 anos. Sempre às terças e quintas. Os interessados devem levar RG para inscrição. Menores de idade devem comparecer acompanhados pelos pais ou responsável. Rua General Mac Arthur, número 1304, no Jaguaré. E, até 31 de dezembro também, o Museu da Lâmpada relata a história da iluminação, desde a pré-história à modernidade. O público terá acesso a modelos originais e réplicas de lâmpadas das décadas de 20 e 30. Aberto de segunda a sábado, somente com agendamento prévio. O valor do ingresso é 1 quilo de alimento não perecível, na rua João Pedro Cardoso, 574. É com você, Cal. Obrigado, Andréia. Obrigado também a você que nos acompanhou nesta segunda-feira, dia 7 de outubro. Você que acompanhou São Paulo Comunica, uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. A você, mais uma vez, obrigado, uma ótima semana e até breve.